Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco. Com vocês nessa transmissão, nessa quarta-feira, 20 de novembro de 2024, Jackson Erpen e Fagner Moreira Lima. Bom dia, Fagner. Bom dia, Jackson. Bom dia a todos que nos acompanham. Saudamos as emissoras que estão sintonizadas conosco, que passam a nos retransmitir a partir deste momento. TV Aparecida, TV Canção Nova, Web TV Tropicana, Rádio Amparo, Lisboa, Portugal, Rádio Maria em Brasília, Rádio Fé e Luz em Campinas, Rádio Pax em Beira, Moçambique, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, EWTN, Rádio e TV. Papa Francisco, nesse momento, saúda os leitores da audiência geral desta quarta-feira, o Papa que acabou de completar o seu giro entre os fiéis pela Praça São Pedro, hoje do Brasil. Nós temos peregrinos da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Garanhuns, e também grupos de peregrinos da Arquidiocese de Fortaleza. Essa que é a audiência de número 37, do ano de 2024, e a de número 507 do Pontificado de Francisco. Prevista hoje a presença na Praça São Pedro, cerca de 10 mil peregrinos. O tempo é nublado, a temperatura está por volta dos 19 graus Celsius. Há possibilidade, segundo as previsões, de chuva fraca, esperemos que não. E agora sim o Papa, então, se dirige à sua sede, aplaudido, então, pelos peregrinos presentes na Praça São Pedro. O Papa, que com o sinal da cruz e a sua saudação, dará início então a audiência de hoje, recordando a catequese de número 14 do ciclo iniciado em maio. O Espírito e a Esposa, o Espírito Santo, conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Agora a leitura nas diversas línguas, a começar pelo italiano, 1 Coríntios 12, versículos 4 a 7 e 11. Fratelli, non voglio lasciarvi nell'ignoranza. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune, ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Segue agora a leitura em francês. De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Na sequência das línguas oficiais da audiência geral, após italiano e francês, teremos agora a leitura em inglês.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Now, concerning spiritual gifts, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. There are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of working, but it is the same God who inspires them all in every one. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. All these are inspired by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as he wills. The word of the Lord. E depois do inglês, agora a leitura em alemão. Lesung aus dem 1. Korintherbrief. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder und Schwestern. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist. Einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. Wort des lebendigen Gottes. Depois do alemão, a leitura agora em espanhol. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, con relación a los dones espirituales, no quiero que ustedes vivan en la ignorancia. Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien común, pero en todo esto es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Palavra de Deus. Chegamos agora à leitura em português. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem de todos. Todas essas coisas as realiza um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Após a leitura em português, passamos agora à língua árabe. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. أما المواهب الروحية أيها الإخوة فلا أريد أن تجهلوا أمرها. إن المواهب على أنواع، أما الروح فهو هو، وإن الخدمات على أنواع، وأما الرب فهو هو، وإن الأعمال على أنواع، وأما الله الذي يعمل كل شيء في جميع الناس فهو هو. لكل واحد يوهب ما يظهر الروح لأجل الخير العام. هذا كله يعمله الروح الواحد نفسه موزعاً على كل واحد ما يوافقه كما يشاء. كلام الرب.
Depois da leitura em árabe, agora passamos à leitura em polonês. Na sequência, então, a catequese do Santo Padre nessa quarta-feira. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, byście trwali w niewiedzy co do darów duchowych. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Oto Słowo Boże. E agora, após a leitura 1 Coríntios nas diversas línguas, nos preparemos então para a catequese do Santo Padre. O tema de hoje, os dons da esposa, os carismas, dons do Espírito para proveito comum. Essa é a 14ª catequese do ciclo de catequeses, o Espírito e a esposa. O Espírito Santo guia o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nelle ultime 3 catechesi abbiamo parlato dell'opera santificatrice dello Spirito. Nas últimas 3 catequeses, falamos da obra santificadora do Espírito Santo que se realiza nos sacramentos, na oração e seguindo o exemplo da Mãe de Deus. Mas ouçamos o que diz um célebre texto do Concílio Vaticano II. Diz assim: esse mesmo Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distribui todos esses dons repartindo a cada um como lhe apraz. Também nós temos os próprios dons pessoais que o próprio Espírito dá a cada um de nós. Chegou o momento, pois, de falar também dessa segunda forma de atuação do Espírito Santo na Igreja, que é a ação carismática. A palavra um pouco difícil, mas eu a explicarei. 2 elementos contribuem para definir o que é o carisma. Em primeiro lugar, o carisma é o dom dado para proveito comum. Não é, em outras palavras, destinado principal e ordinariamente à santificação da pessoa, não. Mas é destinado ao serviço da comunidade. Esse é o primeiro conceito. O segundo, o carisma é o dom dado a um ou a alguns em particular, não a todos da mesma forma. E é isso que o distingue da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos, que, pelo contrário, são iguais e comuns a todos. O carisma é a uma pessoa ou a uma comunidade especial. É um dom que Deus te dá. O Concílio também nos explica isso. O Espírito Santo, diz, distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja, segundo aquelas palavras. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Os carismas são as joias ou os ornamentos que o Espírito Santo distribui para tornar bela a esposa de Cristo. Assim compreendemos por que é que o texto conciliar termina com a seguinte exortação: esses carismas, diz, são extraordinários, ou mais simples e mais comuns, devem ser recebidos com ação de graça e consolação para serem muito acomodados e úteis às necessidades da Igreja.
Benedetto XVI ha affermato Bento XVI afirmou que quem observa a história da época pode reconhecer a dinâmica da verdadeira renovação, que frequentemente assumiu formas inesperadas em movimentos cheios de vida e que tornem quase palpável a vivacidade inexaurível da Santa Igreja. Esse é o carisma de um grupo de pessoas, o carisma da pessoa. Devemos redescobrir os carismas, porque esse faz sim que a promoção do laicado, em particular das mulheres, seja entendida não apenas como um fato institucional e sociológico, mas na sua dimensão bíblica e espiritual. Os leigos não são os últimos, aqueles, não. Os leigos não são uma espécie de colaboradores externos ou de tropas auxiliares do clero, não. Eles têm carismas e dons próprios com os quais podem contribuir para a missão da Igreja. E acrescentemos outra coisa. Quando falamos dos carismas, devemos imediatamente dissipar um mal-entendido, o de os identificar com dons e capacidades espetaculares, extraordinárias. Pelo contrário, esses são dons comuns. Cada um de nós tem o próprio carisma, que adquirem um valor extraordinário se inspirados pelo Espírito Santo e encarnados nas situações da vida com amor. Tal interpretação do carisma é importante porque muitos cristãos, ao ouvirem falar de carismas, experimentam tristeza ou desilusão, pois estão convencidos de que não possuem nenhum e se sentem excluídos ou cristãos de segunda classe. Não. Não existem cristãos de segunda classe, não. Cada um tem o próprio carisma, pessoal e também comunitário. A esses, São Agostinho já respondia no seu tempo com uma comparação muito eloquente. Se amais, dizia ele ao seu povo, o que possuis não é pouco. Na verdade, se amas a unidade, tudo o que alguém possui nela, tu também a possuis. Só o olho no corpo tem a faculdade de ver, mas será talvez apenas por si mesmo que o olho vê? Não. Ele vê pela mão, pelo pé e por todos os membros. Eis a revelação do segredo pelo qual a caridade é definida pelo apóstolo como o caminho mais excelente de todos. Ele me faz amar a Igreja, me faz amar a comunidade em que vivo, e na unidade, todos os carismas, não apenas alguns, são meus, como os meus carismas, mesmo que pareçam pouco. Os carismas pertencem a todos e para o bem de todos. A caridade multiplica os carismas. Faz do carisma de uma só pessoa o carisma de todos. Obrigado. Essa então a catequese do Santo Padre nesta quarta-feira, 20 de novembro, cujo tema é os carismas, dons do Espírito para o proveito comum. 14ª catequese do ciclo, o Espírito e a Esposa. O Espírito conduz o povo de Deus ao encontro de Jesus, nossa esperança, e ciclo de catequeses que teve início no mês de maio. Agora passamos ao resumo da catequese nas diversas línguas. Recordamos que hoje nós temos na coordenação dos trabalhos dessa transmissão o Padre Johan Pacheco, também na parte técnica Gabriele Di Domenico. Agora passamos então ao resumo da catequese em francês. Queridos irmãos e irmãs,
O Espírito Santo santifica o povo de Deus não somente por meio dos sacramentos e dos ministérios, adornando com virtudes e guiando, mas também distribuindo a cada um os seus dons, como recorda o Concílio Vaticano II na Lumen Gentium. Esse segundo modo de ação do Espírito Santo na Igreja é a ação carismática. Sendo os carismas dados a alguns para o bem comum, destinam-se mais ao serviço da comunidade, isso é, da Igreja, do que a santificação pessoal. Essas graças podem, portanto, ser recebidas por todos com gratidão e trazer consolação. E agora, a saudação do Santo Padre em italiano aos peregrinos de língua francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare gli alunni dell'Istituto Stanislao e della Scuola Superiore di San Michel. Vi incoraggio a ricevere con riconoscenza i carismi offerti dallo Spirito Santo ad alcuni uomini e donne per l'edificazione e la consolazione della Chiesa. Dio vi benedica. Agora passamos à tradução de suas palavras em francês. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os alunos do Instituto Stanislas e do Colégio São Miguel. Encorajo-vos a receber com gratidão os carismas oferecidos pelo Espírito Santo a certos homens e mulheres para a edificação e consolação da Igreja. Apprenons d'elle la reconnaissance des merveilles de l'Esprit Saint en nous. Dieu vous bénisse. Deus vos abençoe. Depois do resumo da catequese em francês, passamos agora ao resumo da catequese em inglês, recordando que o Santo Padre começou muito cedo as suas atividades na manhã dessa quarta-feira, antes da audiência geral, que tem, o Papa começa a circular pela praça um pouco antes das 9. Ele recebeu a senhora Olena Zelensky, que é esposa do presidente da República da Ucrânia. Também recebeu os participantes do colóquio promovido pelo Dicastério para o Diálogo Interreligioso. Também abençoou unidades pediátricas móveis. Agora passamos ao resumo da catequese em inglês. Caros irmãos e irmãs, em nossa catequese sobre o Espírito Santo na vida da Igreja, agora nos voltamos para a obra de santificação do Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo por meio do derramamento dos dons carismáticos. Os carismas, em toda a sua rica variedade, são graças especiais concedidas a indivíduos para a edificação da Igreja em unidade e santidade. O Concílio Vaticano II falou da importância dos carismas particulares concedidos aos leigos, pelos quais eles, e as mulheres em particular, contribuem para a missão da Igreja. São Paulo nos recorda que esses dons, grandes e pequenos, estão a serviço da caridade, o amor de Cristo, que é a sua fonte para o qual são direcionados. Agradeçamos ao Espírito para adornar a Igreja com esses múltiplos dons e peçamos a Ele que continue a concedê-los em abundância. Agora, saudação do Santo Padre. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Norvegia, Australia, Corea del Sud, Stati Uniti, Taiwan, le Filippine. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente aqueles provenientes da Noruega, da Austrália, da Coreia do Sul, de Taiwan, das Filipinas e dos Estados Unidos da América. Sobre todos vós e sobre as vossas famílias, invoco a alegria, a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo.
Deus vos abençoe. Saudação também dos peregrinos de língua inglesa, provenientes de vários países, presentes na Praça São Pedro, nesta quarta-feira de tempo nublado. Agora passamos ao resumo da catequese em alemão. Os resumos da catequese sempre precedidos por esse aviso que é comum a todas as línguas. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Queridos irmãos e irmãs, como vimos na última catequese, o Espírito Santo age em nós por meio dos sacramentos, da oração e abrindo-nos a Ele com a atitude fiel de Maria, Mãe de Deus. Além disso, o Espírito Santo distribui os seus dons a cada indivíduo como lhe agrada e também distribui graças especiais entre os fiéis de todas as condições. Esses dons da graça, chamados carismas, destinam-se a toda a comunidade, mas ao mesmo tempo são concedidas aos indivíduos de diferentes maneiras. A redescoberta dos carismas representa um grande enriquecimento espiritual para a Igreja. Eles servem para construir o corpo de Cristo, especialmente quando são partilhados com os outros no amor e, assim, se tornam fecundos para todos. E agora, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Lo Spirito Santo ci aiuti a riconoscere i vari carismi nelle comunità cristiane, affinché ognuno, sviluppando il proprio dono, possa contribuire alla missione della Chiesa. Agora a tradução de suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua alemã. Que o Espírito Santo nos ajude a reconhecer os diferentes carismas nas comunidades cristãs, para que cada um, desenvolvendo os próprios dons, possa contribuir para a missão da Igreja. Agora começou uma chuva fraca na Praça São Pedro. Segue agora o resumo da catequese em espanhol. Será o próprio Papa Francisco a fazer o resumo da catequese com essa pequena introdução da nossa colega Patrícia Inestrosa, ela que é hondurenha, é do programa de língua hispano-americana. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, continuando nuestra catequesis sobre el Espíritu Santo, hoy quisiera que meditáramos sobre uno de sus modos de obrar dentro de la Iglesia. Me refiero a su acción carismática. En efecto, los carismas son dones que el Espíritu concede a quien quiere y que siempre cuentan con los dos elementos. Primero, el carisma es un don concedido para el bien común, para el bien de la Iglesia, más que para la propia santificación. Y segundo, el carisma es un don concedido a uno o a algunos en particular, no a todos del mismo modo. Y esto es lo que distingue de la gracia santificante
de las virtudes teologales y de los sacramentos que son idénticos y comunes a todos. Extender la riqueza de los carismas ayuda a valorar el papel del laicado en la Iglesia, ya que los laicos poseen carismas y dones propios con los que contribuyen de una manera especial a su misión en el mundo. No se trata de capacidades espectaculares, no, sino de dones ordinarios que adquieren un valor extraordinario por ser inspiración del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Espíritu Santo que nos conceda crecer en la virtud de la caridad, para que descubramos y pongamos nuestros carismas al servicio de la Iglesia y agradezcamos los carismas de los demás, reconociendo que contribuyen al bien de todos. Que el Señor los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Essa então resulta a catequese em espanhol, a saudação aos peregrinos de língua espanhola, presentes em grande número na Praça São Pedro. Os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final desta audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Tratamos hoje de um modo de atuar do Espírito Santo na Igreja, que é a ação carismática. Dois elementos contribuem para definir carisma. É um dom concedido a alguns, não a todos da comunidade, mas para a utilidade comum, para servir a toda a comunidade. Diferenciam-se, portanto, da graça santificante, das virtudes teologais e dos sacramentos que são idênticos e comuns a todos. São como ornamentos dados pelo Espírito à esposa, para torná-la ainda mais bela. A redescoberta dos carismas auxilia a compreender o papel dos leigos e, em particular, da mulher na Igreja, não com uma visão sociológica, mas na sua dimensão bíblica e espiritual. Os leigos não são colaboradores externos ou auxiliares do clero, mas possuem carismas próprios que contribuem com a missão da Igreja. Os carismas de cada um, postos ao serviço de todos, multiplicam-se pela caridade, que faz do carisma de um o carisma de todos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua portoghese, in modo speciale ai gruppi di Fortaleza e Garanhuns del Brasile. Disponiamoci a mettere i carismi che ognuno di noi ha ricevuto dallo Spirito a servizio di tutta la comunità, così vivremo l'unità della carità. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Cordiais boas-vindas aos fiéis de língua portuguesa, de modo especial aos grupos de Fortaleza e de Garanhuns no Brasil. Disponhamo-nos a colocar os carismas que cada um de nós recebeu do Espírito ao serviço de toda a comunidade. Assim viveremos a unidade
na caridade. Deus vos abençoe. Essa então é a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Também aqui conosco, você que acompanhou a audiência da última quarta-feira, já o conhece, é o Fagner Moreira Lima, ele que passará algumas semanas aqui conosco. Ele participou da transmissão da audiência com Silvana e José. E agora, então, Fagner, o que lhe chamou a atenção, algum destaque na catequese do Santo Padre de hoje, precisamente sobre os carismas, dons do Espírito para proveito comum? Jackson, Papa Francisco pontua muito essa questão do bem comum, né? É muito interessante como ele sempre coloca que os dons, o carisma, precisa estar em unidade com a comunidade, né? Da comunidade para a utilização do bem comum. E ele reforça como Paulo, não adianta nada ter o carisma se não colocá-lo com a caridade, né? A caridade vem para multiplicar esses carismas e fazer o carisma assim o bem comum de todos. E também pontua a questão do leigo. Papa Francisco, mais uma vez, coloca o leigo em evidência, né? Sublinha essa questão da participação do leigo. Não existe cristão de segunda classe. Exato, e cada um recebe um carisma, aquilo que acontece muitas vezes em algumas comunidades, ou nas nossas próprias comunidades, tem aquele tem tal carisma, aquele tem tal dom, e a pessoa pode se desiludir ou se sentir justamente de um cristão de segunda classe, mas Deus ama todos e cada um recebe o seu dom, cada um recebe o seu carisma, mas sempre para a edificação da comunidade da igreja. Com certeza, sempre colocando em comum, né? Quando unimos os carismas, aí sim temos uma igreja mais vívida, uma igreja mais frutuosa, né? Exatamente, o Papa fez várias referências, então, aos documentos do Concílio Vaticano II, em particular da Lumen Gentium, que justamente destaca, então, a questão dos carismas, dos dons distribuídos aos fiéis para a edificação da comunidade e para a edificação da igreja. Agora a saudação do Santo Padre. I carismi sono doni dello Spirito Santo, non per il vantaggio personale, ma per l'utilità comune e la continuazione della missione della Chiesa. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Agora a tradução de suas palavras para o árabe. Saúde os fiéis de língua árabe. Os carismas são dons do Espírito Santo, não para o benefício pessoal, mas para o bem comum e a continuação da missão da Igreja. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre de todo mal. Depois do árabe, passamos ao resumo da catequese em polonês. E agora estamos, então, na Polônia. Recordamos sempre que a Polônia faz fronteira com a Ucrânia. E ontem, tristemente, nós chegamos ao 10º dia de guerra, que foi, a bem da verdade, uma guerra que começou com a anexação da Crimeia em 2014. Depois a guerra no Donbás, mas a invasão praticamente russa da Ucrânia em grande escala se deu, então, em fevereiro de 2022. Ontem, o Papa Francisco, em uma postagem na plataforma X, diz que a guerra é sempre uma derrota, pedindo mais uma vez para que se coloque um fim à loucura da violência e também exortando a um comprometimento em favor de uma paz justa e duradoura. Rezemos pela população ucraniana. Papa Francisco, recordamos que desde o início da guerra, faz os apelos durante o Ângelus, ao final da audiência geral, nos discursos, também durante suas viagens apostólicas, pedindo sempre esse termo, então cunhado por ele, rezar pela martirizada Ucrânia. Papa Francisco, hoje recordamos, recebeu a esposa Olena Zelensky, que é a esposa do presidente da República da Ucrânia. E ontem o Papa Francisco também enviou uma carta ao arcebispo
Visvaldas Kulkobas, que é núncio apostólica na Ucrânia. Ao final da sua carta, ele terminou com uma oração a Deus para que, enquanto recolhe todas as lágrimas derramadas, dos quais pedirá contas, que Deus possa consolar os corações e fortalecer a esperança da sua presença. La vostra gioia di perseverare accanto a Cristo nella comunità della Chiesa si approfondisca ogni giorno. Costruitela insieme, sacerdoti e fedeli laici, condividendo i carismi che lo Spirito Santo suscita nel cuore di ciascuno. Vi benedico di cuore. Agora a tradução de suas palavras para o polonês. Saúdo cordialmente os peregrinos poloneses. Que a vossa alegria de permanecer com Cristo na comunidade da Igreja se aprofunde cada dia. Construam-na juntos, sacerdotes e fiéis leigos, compartilhando os carismas que o Espírito Santo suscite no coração de cada um. Vos abençoo de coração. É a saudação do Santo Padre aos peregrinos poloneses. Chegamos então à sua saudação à língua italiana, precedida por uma pequena introdução, recordando ainda as fortes palavras do Santo Padre hoje, quando concluiu a sua mensagem então ao núncio apostólico na Ucrânia. Será Deus quem pronunciará a última palavra sobre essa imensa tragédia, ou seja, a guerra na Ucrânia. Sempre recordamos que o mundo estava saindo da pandemia. O Papa sempre diz que de uma pandemia nós saímos ou piores ou melhores. E o foco era praticamente, até no contexto da Fratelli Tutti, todos somos irmãos. Então, aconteceu essa nova guerra. Agora, então, vamos às palavras do Santo Padre em italiano. Por ocasião da Jornada Internacional pelos Direitos da Infância e da Adolescência, celebrado hoje, desejo anunciar que no próximo 3 de fevereiro se realizará aqui no Vaticano o Encontro Mundial dos Direitos das Crianças, intitulado Vamos Amá-los e Protegê-los, com a participação de especialistas, de personalidades de diversos países. Então, esse anúncio do Papa Francisco será a ocasião para identificar novos caminhos para socorrer e proteger melhor as crianças, ainda sem direitos, que vivem em condições precárias. São explorados e abusados e sofrem as consequências dramáticas das guerras. Tem um grupo de crianças que está preparando essa jornada. Obrigado a todos vocês que estão fazendo isso. E se vê que tem uma corajosa, agora vem todos. São assim as crianças. Começa um, depois vem todos atrás. Saudemos as crianças. Então, o Papa anunciando, então, eles querem agradecer aqui em cima. Então, esse grupo de crianças que está preparando também esse encontro em fevereiro sobre o direito das crianças. Como te chamas? Então, esse fora de programa, as crianças então se dirigiram até o Papa e deixai vir a mim as criancinhas. Francisco sendo Francisco, né, Jackson? Um momento muito afetuoso. Todas as crianças literalmente envolvem o Papa Francisco. Agora vamos tirar uma foto oficial. Ao final da audiência, a foto, então. A foto oficial. O Papa tendo ao seu lado, então, as crianças que preparam esse encontro, que será realizado no Vaticano em fevereiro. A proteção das crianças, a tutela dos menores, seus direitos, também sempre
outra grande preocupação do Papa Francisco desde o início do seu pontificado. Um belo momento esse, então. Ao final da audiência geral, as crianças o abraçam. O Papa Francisco se sente muito à vontade com as crianças e agora alguém apresentou algum celular. Para o Papa queria que ele escrevesse alguma mensagem. Agora então os últimos pequenos se despedem do Santo Padre, mas como ele mesmo disse, teve uma corajosa que saiu na frente e puxou o grupo, então, que a seguiu. Agora então tem um chegou mais um agora, quer conversar com o Papa Francisco. É a pureza das crianças, a espontaneidade das crianças. Quero dizer, no próximo ano, na Jornada das Crianças, dos adolescentes, canonizarei o Beato Carlo Acutis. Na Jornada dos Jovens, do próximo ano, canonizarei o Beato Pier Giorgio Frassati. Então, anúncio das duas canonizações para o jubileu de 2025. Ontem, completaram-se 1000 dias da invasão da Ucrânia. Uma efeméride trágica pelas vítimas, pela destruição que causou. Mas, ao mesmo tempo, um acontecimento vergonhoso para toda a humanidade. Isso, porém, não deve nos dissuadir de permanecer ao lado do martirizado povo ucraniano e de implorar a paz e de trabalhar para que as armas deem lugar ao diálogo e o conflito ao encontro. Ontem, recebi uma carta de um jovem universitário da Ucrânia, e diz assim: Padre, quando na quarta-feira recordarás o meu país e terás a oportunidade de falar a todo mundo no 10º dia desta terrível guerra, eu lhe peço, não fale somente do nosso sofrimento, mas seja testemunho também da nossa fé. Mesmo que imperfeita, o seu valor não diminui, mas pinta com pincéis dolorosos o quadro do Cristo ressuscitado. Nesses dias, houve muitas mortes na minha vida. Viver em uma cidade onde um míssil mata e fere dezenas de civis e ser testemunho de tantas lágrimas é difícil. Eu gostaria de ter fugido, eu queria ter voltado a ser uma criança abraçada pela mãe. Eu queria honestamente estar em silêncio, estar no silêncio e no amor, mas agradeço a Deus, porque por meio dessa dor eu aprendo a amar mais. A dor não é somente um caminho para a raiva e a desesperação, e o desespero, mas se funde na fé e num bom mestre de amor. Pai, se a dor faz mal, significa que ama. Portanto, quando falares da nossa dor, quando recordarás os 1000 dias de sofrimento, recorde também os 1000 dias de amor, porque somente o amor, a fé e a esperança dão um verdadeiro significado às feridas. Assim, escreveu esse jovem universitário ucraniano. A esposa do presidente Zelensky
presente também na audiência geral de hoje. Dirijo os cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular saúdo os participantes no Congresso Internacional promovido pela família agostiniana, a Fundação Pro Música e Arte Sacra, os voluntários de O Testemunho do Voluntariado Italiano. Dou calorosas boas-vindas aos alunos Carabinieri da Escola de Velletri, que receberam o Crisma, e encorajo-os no seu caminho de fé a serviço da coletividade. Obrigado pelo vosso testemunho. Por fim, o meu pensamento dirige-se aos jovens, aos doentes, aos idosos e aos recém-casados. No próximo domingo, o último do tempo comum, celebraremos a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Convido todos a reconhecerem a presença do Senhor nas suas vidas, para participarem assim na construção do seu reino de amor e de paz. Amanhã, memória litúrgica da apresentação da Bem-aventurada Virgem Maria no Templo, celebra-se o dia Pro Orantibus. As irmãs de clausura chamadas pelo Senhor à vida contemplativa, asseguramos a nossa proximidade. Que aos mosteiros de clausura não falte o necessário apoio espiritual e material da comunidade eclesial. A todos, a minha bênção. E agora, cantemos junto o Pai Nosso em latim, para então receber a bênção do Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Per nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. E com a bênção do Santo Padre Papa Francisco, chegamos ao final da audiência geral desta quarta-feira, quando começa a chover fraco na Praça São Pedro. O Papa Francisco, então, fez o anúncio desse encontro em fevereiro do próximo ano no Vaticano, uma jornada mundial, então, pelos direitos e proteção das crianças. E o anúncio, então, que justamente durante esse encontro será canonizado, então, Beato Carlo Acutis, que estava esperando esse anúncio do Santo Padre. Se pensou inicialmente que seria durante o Jubileu dos Jovens, mas durante o Encontro dos Jovens, então, será canonizado Pier Giorgio Frassati. Então, esse anúncio do Santo Padre, também realmente ao final, o Santo Padre lendo a carta desse jovem universitário ucraniano, falando então de dor e esperança, do sacrifício, do sofrimento, mas também do amor. 1000 dias de amor, mas também 1000 dias de sofrimento, mas também 1000 dias de amor. E assim chegamos então
ao final da transmissão da audiência geral dessa quarta-feira, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site Vatican News, também a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram também. Um agradecimento ao Fagner Moreira Lima, que esteve hoje conosco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erp. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.